Você já se sentiu perdido na hora de tomar uma grande decisão na sua vida? Ou se sentiu paralisado por ter 1 milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo? Ou ainda, você já teve a sensação de estar fazendo muitas coisas, de estar escolhendo muitas coisas, mas mesmo assim você nunca consegue alcançar os seus objetivos? Saiba que isso é muito comum, especialmente nos dias de hoje, porque nós vivemos num mundo que está cheio de opções, cheio de coisas para escolher e isso acaba nos deixando confuso. Eu também já me senti assim, eu já fiquei paralisado diversas vezes diante das opções que a vida me dava, só que eu aprendi que é possível filtrar aquilo que realmente importa, aquilo que vai contribuir para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai aprender a filtrar as suas opções e controlar as suas escolhas. Você sabia que a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia? Isso significa tomar decisões do que comer pela manhã, de qual roupa vestir, de qual caminho pegar para ir trabalhar, se a gente vai responder ou não aquela pessoa no WhatsApp, se você vai treinar, se você vai estudar e uma outra infinidade de coisas. Mas será que ter tantas opções assim, será que essa quantidade imensa de opções ao longo do nosso dia é realmente bom? E aí, para responder essa pergunta, muitos estudos foram feitos e chegou-se a uma teoria que é chamada de paradoxo da escolha. Essa teoria basicamente diz que ter muitas opções nem sempre é uma vantagem. Na verdade, pode ser uma fonte de estresse, ansiedade e infelicidade, justamente porque, quando temos muitas alternativas, ficamos mais indecisos, inseguros e insaciáveis, além de nos arrependermos de nossas escolhas e nos compararmos com o outro com mais frequência. Por isso, é muito importante que a gente saiba filtrar aquilo que é realmente importante para nós. Só que para a gente conseguir filtrar, nós precisamos entender como é que o mundo nos influencia e como é que a gente reage às influências do mundo. Eu quero compartilhar com vocês algo que era muito frequente na minha vida. Eu tinha o hábito de almoçar assistindo vídeos do YouTube. E muitas vezes eu percebia que eu terminava de comer e eu não tinha assistido vídeo algum. Eu ficava só escolhendo o que assistir, enquanto isso eu ia comendo e na hora que eu via, eu já tinha terminado de comer. Isso já aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se eu era a única pessoa que fazia isso ou se vocês também têm esse hábito. Isso é algo que realmente não gera tanto impacto assim na vida. Afinal de contas, era só um vídeo, era só um almoço. Mas você já parou para pensar como é que grandes decisões podem ser impactadas quando a gente pensa nas maiores áreas da nossa vida? Eu quero dizer, se você tem muitas opções, será que é difícil escolher sua carreira, com quem você vai se relacionar, ou até mesmo na sua vida pessoal, como é que você vai viver sua vida, se você vai praticar algum esporte, se você vai ser sedentário, como é que vai ser a sua alimentação. Então, quando a gente tem muitas opções, isso pode atrapalhar, porque a gente fica perdido e acaba que a gente não chega a lugar algum. E aí, para ilustrar melhor como é que eliminar opções é extremamente importante, eu quero compartilhar com vocês uma outra história na minha vida. Lá em 2019, quando eu decidi que eu ia cursar medicina, eu coloquei na cabeça que eu ia passar no primeiro vestibular que eu prestasse. E esse vestibular ele ia acontecer dali mais ou menos 2 meses e meio. Então eu precisava realmente colocar em prática essa ideia de filtrar aquilo que era importante, filtrar as opções que iriam contribuir e as que iriam me atrapalhar a cumprir os meus objetivos. Então, eu tive que eliminar de forma intencional e estratégica tudo aquilo que não seria importante para a minha vida naquele momento. E aí, esse foi o meu primeiro contato com a ideia de eliminar, de filtrar as coisas que eram realmente importantes ou não na minha vida. E isso significou abrir mão de muitas coisas que naquele momento eram importantes, só que eram menos importantes do que ser aprovado no vestibular de medicina. Então eu tive que deixar de sair com meus amigos, passar menos tempo com a família, eu tive até que deixar de treinar, que era algo que sempre fez parte da minha vida, justamente porque naquele momento o que era realmente importante era passar no vestibular. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. É muito importante que você entenda que em alguns momentos da nossa vida nós vamos sim viver em desequilíbrio. Isso faz parte. Esse viver em desequilíbrio significa basicamente abrir mão de algumas coisas que são importantes, mas que são menos importantes do que o seu grande objetivo naquele momento. E foi isso que eu fiz. Eu deixei de sair com meus amigos, deixei de passar tempo com a minha família, porque minha vida se resumia basicamente a acordar mais cedo para estudar, ir para o cursinho, voltar para casa, estudar mais um pouco e dormir. Eu fiz isso por 2 meses e meio, só que isso foi extremamente importante, porque eu consegui ser aprovado naquele vestibular.
Então, a ideia aqui é que você entenda que em alguns momentos nós vamos sim eliminar algumas coisas para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. E essa lógica serve para qualquer coisa da sua vida. Então, por exemplo, se você quer mudar sua alimentação, você precisa ter em casa apenas alimentos que caibam na sua dieta. E você precisa eliminar aquilo que for porcaria, aquilo que for alimento que não serve para você. Por quê? Dessa forma você vai estar eliminando as opções ruins, as opções que vão atrapalhar você a atingir os seus objetivos, que no caso é se manter dentro de uma dieta. Então fica muito mais fácil você seguir a sua dieta, você escolher se alimentar direito se você só tem comida boa dentro de casa. Se você tem porcaria dentro de casa, as chances de você, no momento de estresse ou de ansiedade, acabar comendo algo que vai te atrapalhar na dieta são muito maiores. Então, eliminar é ter clareza dos seus objetivos. E esse é o grande ponto de saber filtrar e eliminar as opções que não precisam fazer parte da nossa vida. É ter clareza do que a gente quer, é ter certeza do que a gente quer. E o melhor exercício que existe para a gente conseguir ter essa clareza dos nossos objetivos é pegando uma folha de papel, pegando uma caneta e escrevendo quais são os nossos objetivos. Então você precisa escrever o seu objetivo. Eu te aconselho a começar com um único objetivo, porque assim você vai conseguir iniciar de maneira mais fácil e colocar em prática aos poucos, porque tudo tem que ser colocado em prática aos poucos. Então pega uma folha de papel, escreve o seu objetivo, do lado você vai escrever quais são as ações que você precisa fazer para alcançar esse objetivo e do outro lado você vai escrever quais são as ações que vão te atrapalhar a cumprir com esse objetivo, a alcançar esse objetivo. Assim, você vai entender o que é que precisa ser eliminado naquele momento da sua vida. E aí, eu quero que você entenda que é preciso ter coragem para eliminar. Muitas vezes é difícil dizer não para os amigos, dizer não para a família. Muitas vezes é difícil abrir mão de uma atividade que a gente gosta. Mas você precisa saber pesar aquilo que é mais importante para você na sua vida, aquilo que é mais importante naquele momento. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer mais duas coisas para vocês. Em primeiro lugar, entenda que muitas vezes é preciso perder para ganhar. Isso significa abrir mão de algo que a gente gosta e de que talvez seja um pouco importante para nós nesse momento, para ganhar algo muito melhor lá na frente, para ganhar algo que é muito mais valioso lá no futuro. Então nós precisamos sim aprender a perder para ganhar. Em segundo lugar, entenda que isso não é um processo fácil, só que ele é 100% treinável. Isso significa que se você colocar em prática todos os dias, você vai sim conseguir avançar nesse processo de filtrar e eliminar o que não é importante para você e você vai aprender sim a controlar bem as suas escolhas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender como filtrar bem as coisas, como controlar bem as suas escolhas e a gente se vê no próximo vídeo.